Boa noite a todos, amigos, irmãos, aos ausentes e aos presentes, aos que estão lá do outro lado da tela, nos seus lares, e vão nos ver posteriormente, né? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui novamente, iniciando o nosso terceiro mês do ano já, gente. Olha o ano correndo aí, né? Vamos então fazer a nossa prece, para depois iniciarmos a nossa conversa, a nossa palestra, tá bom? Eu convido a todos e apaziguem os seus corações, os seus pensamentos, levando até Jesus Cristo os nossos sentimentos e o nosso pensamento, agradecendo pela sua misericórdia, pelo seu amor, agradecendo ao nosso anjo guardião por seu abraço tão aconchegante, tão necessário diariamente, agradecendo também a presença desses espíritos afins que nos acompanham, nos trazendo também diariamente aprendizados nas nossas conquistas, nas nossas perdas. Agradecemos fraternalmente aos mentores desta asa que nos recebem com tanto carinho também. E assim, pedindo as bênçãos do Pai Criador, nós pedimos a permissão para conversarmos hoje um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. E assim seja, graças a Deus. Eu quis falar com vocês hoje sobre parentesco, laços de família, parentela, é diferente, né, de laços de família. Então, quando eu vinha vindo, eu pensei, eu não procurei nada no Livro dos Espíritos, que era a nossa primeira fonte de pesquisa, né? Aí eu fui aqui na nossa biblioteca buscar, eu falei, onde eu vou achar? Qual é o título? Aí eu abri e estava bem marcado no título. Já estava a marcação no título. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, e no Livro dos Espíritos, neste capítulo, Allan Kardec pergunta, o capítulo é Pluralidade das Existências, falando da reencarnação, capítulo 4. E neste item ele diz assim, ele pergunta, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada fazendo mais do que lhes dar a vida animal, e vem depois se juntar uma vida moral. Então ele está perguntando aos espíritos, os pais transmitem aos filhos, né, a sua personalidade, a sua moralidade, né, ou só é mesmo uma transmissão genética? E eles respondem lá ainda, olha, 200 anos atrás quase, eles dizem assim, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Linda diz, e um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, ou vice-versa. E ele continua, e até falando, já que a gente não tem esta herança moral, personalidade, por que a gente faz culto aos antepassados? Isso eu vou pesquisar depois, gente. Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso também. Eu vou até pesquisar quando é que se tem registro na nossa história de quando se formou uma primeira família. Então, ele diz assim, olha, segundo certas pessoas, Kardec falando para os espíritos,
A doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família. É isso mesmo? Os espíritos dizem não, ela amplia os laços de família. Porque muitos nos são familiares, porque a família se constitui de pessoas afins, de espíritos afins. Afins nos seus ideais de evolução, nos seus ideais de moralidade. Esta afinidade constitui família. Ser parecido, ter o olho assim, o cabelo assado, isso não é dizer família, é dizer parentela. Então, muitas vezes nós recebemos dentro da nossa asa pessoas que nos são estranhas, mas que são familiares e são da nossa família espiritual. Isso a gente vai ver muito em romances espíritas. Quando chega um genro ou uma nora, e é um estranho, né? E é ele e você tem mais débito. Chegou por vias indiretas, mas é um filho em outra vida, pode ter sido abandonado e precisa agora da sua mão, né? Então, nós temos isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também a teoria do Kardec dizendo sobre parentesco corporal e espiritual. Então, ele diz assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós somos indivíduos, fomos criados individualmente. Então, modernamente a gente sabe assim, e o homem nasceu para viver em sociedade. E aí eu pensei, Deus é tão bom e já deu uma sociedade pequena para a gente começar a treinar, a sociedade da família. Aí depois você vai juntar essa sociedade da família com a sociedade da escolinha, depois da faculdade, depois você vai conhecer alguém, vai juntar com a família do outro, até a gente chegar na macrofamília, né? E é a família planetária. Então, realmente, nós nascemos para viver em sociedade. Vamos treinando desde a microfamília. Tem também, né, uma das parábolas de Jesus que fala quem não tem competência de fazer pequenas coisas não se dará grandes intendências, né? Então, primeiro aprender a viver com a família pequena, a família do lar, né? Respeitar para depois representar, quem sabe, o seu bairro, representar a sua sociedade religiosa. Nós vivemos mesmo para viver em família. E a família é para isso, é para ajudar ao outro. Primeiro se ajuda e aí começa ajudando os outros. Não tem outro caminho. A família é isto mesmo. Então ele diz, o espírito não procede do espírito. O pai não gera o espírito do filho. Ele fornece apenas o envoltório corporal. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, é porque são os espíritos frequentemente simpáticos, ligados por relações anteriores. Então, a gente já vem vindo numa caminhada de pertencer à mesma família. E não necessariamente vamos ser sempre pai, mãe, não é? E filhos. Vão chegar filhos por outros caminhos, não é? Vão chegar mães por outros caminhos. Aí a gente conhece da orfandade,
do sistema de adoção da nossa sociedade. Então, não tive mãe, vou ganhar, vou receber uma mãe. Né? Ah, não pude ter filhos próprios, biológicos, eu vou adotar, são meus filhos que estão vindo por vias indiretas. E tem nisso asos assim de filhos que vêm por vias indiretas e são a personificação física do pai adotivo, da mãe adotiva. Tem traços biológicos da mãe adotiva e nasceu em outro lar. Né? Eu conheço isso pessoalmente. Né? Então, Kardec continua nos falando assim. Há, portanto, duas espécies de família. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duradouras. Fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então, é meu parente, é meu familiar. Não nasceu na minha família esta vez, mas é o meu chefe, ou é o meu professor, ou é uma amiga muito querida, eu conheci na escola e tivemos ali um enlaçar de compromissos e de afinidade, e aí eu não saio mais da casa dela, ela vem na minha casa e a gente cresceu junto, estuda a mesma... Era ele familiar e não nasceu na sua casa. Por este laço de afinidade, esse laço de familiaridade e é o espiritual se perpetua. Quem sabe numa outra encarnação nós vamos nascer no mesmo lar, né? E a gente ouve muito falar isso também. Nossa, eu gosto tanto de tal pessoa e parece que é minha irmã. Ou não gosto do meu irmão e é genético e nasceu da mesma barriga. A gente conhece muito disso também. Tenho mais afeição por fulano, por ciclano do que pela minha própria mãe. A mãe da vizinha é melhor que a minha. Meu filho do meio uma vez me falou assim, ele tinha uns 15 anos. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser seu filho. Falei, filho, talvez você não tenha pedido, mas só nós tínhamos amor para te dar, entendeu? Você deve ter batido na porta de muitos assim, né? E não puderam te receber. Só eu, teu pai, tua irmã já estava e aceitamos receber você. Então, a gente traz isso daí. Né? Então, ele continua dizendo assim. As segundas, que são as de laços corporais, são frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente. Então, eu não gosto mesmo, ele é meu irmão ou minha irmã, né? Mas eu não me dou bem com ele. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, nós 4 somos bons, a gente estudou, a gente ganhou e trabalha. Ele lá não, ele dorme o dia inteiro, não faz nada, o pai deu a mesma educação, a mãe deu o mesmo carinho, o mesmo amor. Eles lá seguiram, ele outro não. Acaba desfazendo esta familiaridade corporal por conta da moralidade de cada espírito. E até um tempo atrás eu pensava assim, nossa, isso não é bom, isso não é legal, né? Mas é da vida, isso é natural. Ajudar, apoiar, ensinar também é uma obrigação, também é natural. Mas acaba se dissolvendo, olha, tá aqui.
quando não tem esta familiaridade espiritual, só corporal, ela acaba se dissolvendo com o passar do tempo. A gente também não sabe quanto tempo, mas é um fato. Olha, a hostilidade entre irmãos está claramente expressa no relato de Marcos. No capítulo 3, versículo 21, ele diz que Jesus estava lá pregando, para a comunidade, e ele fala assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, E ele fala: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Então eu pensei, nessa hora Jesus já nos explicou isso. Quem são minha mãe e meus irmãos? Estes estão vindo atrás de mim porque falam que eu sou louco, porque os irmãos dele falavam: ele pirou, ele está falando asneira por aí. Vocês já devem ter visto isso na literatura também. Precisa ir lá buscar ele onde ele está, lá em Cafarnaum, porque ele está fazendo... está reunindo pessoas, isso não é bom. Então, pensa, quem é minha mãe e meus irmãos? Esses estão vindo atrás de mim impedir o curso da minha vida? Tentar impedir? Ou esses todos estão aí me ouvindo? Então, acho que a primeira vez que a gente pode ver isto na literatura cristã. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que tem duas famílias, a espiritual e a material. Então ele fala: eis aí os meus verdadeiros irmãos. Então são irmãos também, mas são irmãos por parte corporal, por parte material. E Jesus tinha, viu, gente? A gente não pode também deixar de acreditar nisso. Jesus tinha irmãos. Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Se não fosse assim, ele não seria chamado primogênito. Ele seria só Jesus e acabou, mas é Jesus o primogênito de José e Miriam e Maria. Então ele teve outros irmãos. E também primos é uma denominação que na modernidade foi dada, mas naquela época também primos eram tidos como irmãos. Tanto que Jesus, primo de João Batista, era tido como irmão. Então ele teve irmãos. Aí diz assim: Jesus generalizou o ensino. E absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito. Não é que ela merecia sua indiferença. Ela já tinha uma relação espiritual com ele para poder ser mãe. Mas não é porque ela tem também esta relação e ela vai vir acompanhada dos outros, não dando crédito à missão de Jesus. E nós também percebemos isso na nossa sociedade. Quantas mães que vê nos seus filhos uma aptidão para alguma profissão, para exercício de alguma atividade, mas ela não apoia, ou porque não está na moda, ou porque não vai dar dinheiro, ou porque o primo está fazendo medicina, ela devia fazer também. Então, a gente deve sempre se reportar à anterioridade. Por que será que essa criança vem agora com essa facilidade em aprender música? Nossa, não tem nenhum músico na família. Ou vem com uma afinidade, uma facilidade
facilidade em aprender idiomas, falar outras línguas, desenhar, atuar, né? Nossa, eu nunca fiz isso. De onde ela tirou? Ela puxou a em. Puxou ela mesma, ela vem se puxando, vem buscando apoio na família, para expandir isso depois para a grande família. E quantas vezes nós nos deparamos atualmente com filhos e abandonam pais? Vocês já perceberam como aumentou o número de asas de repouso para idosos? Ela parábola também onde Jesus fala na bem-aventurança, né? Honrar teu pai e tua mãe e tenha dilatados os seus dias na terra. Ele nem fala e tenha dilatado os seus dias na espiritualidade. Então é uma obrigação material. Honrar seu pai e sua mãe. Honrar respeitando, honrar dando ouvidos, honrar mantendo o mínimo possível de suas necessidades. Hoje tem asas de repouso e recebem os idosos para passar o fim de semana, porque a família não quer ficar nem com eles no fim de semana. Você tem seu pai, sua mãe, ou um ou outro idosos, e você é passear, não dá para levar ele, ou outro irmão FA, em FA, você foi na creche. É assim. E sobre isso eu li aí no Sinal Verde do André Luiz. Ele diz assim, olha, não tente se desartar dos parentes difíceis ou internações desnecessárias em asas de repouso, a custa de dinheiro, né, pagando, né? Porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado o encerramento da sua dívida com esse pai ou com essa mãe. Então, é sua tarefa cuidar do seu pai e da sua mãe. Ah, não tenho tempo, minha irmã é dividir, vou pôr lá na clínica de repouso, na asa de repouso. Você só está protelando a sua tarefa de cuidar do seu pai, da sua mãe. Ele lhe deu a vida. Ele não tenha feito mais nada. Ele já lhe deu o direito de reencarnar, já permitiu isto. Só por isso já merece a nossa honra, o nosso respeito, o nosso amor. Então você colocou ele na clínica de repouso, deixa lá, ele vai morrer lá. Você só protelou a sua tarefa. Mais tarde ele vai chegar de outra forma. Às vezes até no neto, gente. E na longevidade que estamos tendo hoje, às vezes como bisneto. Aí eu olho assim pro bisneto e falo, nossa, parece o meu pai, gente. Tem até aquela marca no dedo que meu pai tinha. Olha, é neto dele mesmo. É o próprio. Você vai conviver com ele como vovó, bisavó, mais 5, 6, 7 anos. E era o tempo que restava e você pôs ele lá no asilo. E você vai amar tanto, porque é seu bisneto, é sua bisneta, é sua neta. Você vai babar tanto em cima dele, vai dar todo aquele amor que você não deu quando ele precisou ali na velhice. Porque infância e velhice é a mesma coisa.
A diferença é que o bebê é pequeno e o velho é grande. Então é difícil de pegar o idoso da cadeira, da ama, e pôr na cadeira e pôr no banho. Mas é o mesmo trabalho. Você tem uma criança, você tem um idoso dependente. Né? E não dorme. Né? Quando a gente tem o bebê, a gente não dorme a noite inteira. Né? Quando tem o idoso, também não. Então, eu gosto muito, né, do Emmanuel. Ele também traz para a gente uma reflexão aqui no Caminho, Verdade e Vida, neste parágrafo do capítulo 62, chamado Parentela. Então, ele diz a mesma coisa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É verdade ou não? Bença pai, bença mãe. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. A família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. E a parentela significa aquele vaso, muitas vezes difícil, e devemos diluir as nossas imperfeições, as imperfeições dos nossos sentimentos, fundindo as nossas com as dele, a fim de que possamos nutrir amor. Então, esses que chegam e não são família, são parentes, né? Estão entrando na nossa família. Talvez seja a primeira vez que ele está entrando ali para se constituir família, para fazer parte da nossa família. Então, muitas vezes, eles a quem nós damos a luz, é a primeira vez que está vendo como meu filho. Então, é para eu começar desde ali, ensinar a amar, a respeitar, começar a formar com ele o laço de família. O filho, a nora, o genro, um vizinho, um necessitado. A família não seria a parentela, mas a parentela se converte mais tarde nas santas expressões da família. Então, o convite desta noite é para nós refletirmos sobre isso. A gente pode estar hoje mesmo tendo uma dificuldade com alguém que está em casa. É o filho, é o marido, é a esposa. Vamos pensar na anterioridade, né? Porque está aí, porque eu fui mãe, porque hoje eu sou sogra, né? Eu tenho que aprender com essa pessoa, porque essa pessoa precisa aprender comigo e com os demais. Isso é exercício de amor. Isso é o que nos pede a cristandade. Quando fala que fora da caridade não há salvação, esse é um exemplo. Porque amar, né? Amar ao próximo, amar aquele que você gosta é fácil, mas e amar ao inimigo? Eu tive uma professora que falava assim, quanto mais longe você chuta o seu inimigo, quando ele volta naquele bumerangue, ele vai cair mais perto de você.
E o mais perto é, dentro do nosso útero. Mas ele nasce tão lindo, tão bonitinho, e tão fofinho, e tão cheirosinho, e a gente ama tanto, tanto, nem percebe. Ele pode ser o seu grande inimigo. E veio ali para experienciar com você esse amor, essa dedicação, e ele vai ver, nossa, ela me ama tanto. Olha, até me arrepia, a gente fala assim, nossa, essa mulher me ama tanto, ela cuida tão bem de mim, esse pai faz tudo por mim, e eu era inimigo deles. O espírito vai vendo tudo isso, a criança vai crescendo. Quando a gente fala é pelo exemplo e aprende, é isso. Esses nossos prováveis inimigos estão vendo com quanto amor nós cuidamos deles, eles começam a se melhorar. Então a família é o centro de referência de melhoras para cada um. Não vamos esperar que o outro melhore para eu melhorar. Sejamos nós, a parte gentil, sejamos nós a parte a dar o primeiro passo. A reflexão esta semana é para isto, para pensar na nossa pequena família, de pai, mãe e filhos, e para as outras tantas que nós constituímos depois. Agradeço a presença de todos e convido para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Com o coração repleto de gratidão, sereno, agradeço a Jesus por esta oportunidade de refletir sobre este assunto, sobre este tema, de agradecer pela família que recebi nesta última existência, aos meus antepassados. Olha que gostoso agora todos nós lembrarmos dos nossos antepassados. Pais, avós, bisavós. Eles lá atrás deram de tudo, da sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Oh, meu agradeço. Oh, meu agradeço. E peço a oportunidade de poder voltar a constituir esta família para retribuir em ações aquilo que eu não pude fazer até hoje. Agradeço pela formação das famílias terceiras, desta família espírita. E levando isso no coração e no pensamento, eu gostaria de fazer a prece do Pai Nosso e com ela encerrar o nosso trabalho, a nossa atividade desta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, obrigada.